Eu fiz uma série de mensagens inspiradas por Deus quando voltei de Fortaleza para a família, né? Falamos sobre vários aspectos, inclusive sobre as crianças. Falamos sobre vários aspectos familiares. A semana passada falei sobre o litígio em família, o que fazer para restaurar, né, a comunhão na família. E hoje, para esse momento de Santa Ceia, o tema ainda é família para Deus, só que focado na pessoa do Senhor Jesus. O tema é esse: Jesus, nosso Goel, o parente remidor. Você vai entender já já o que significa essa palavra Goel, traduzida do hebraico, e o que significa parente remidor. Abra, por favor, no livro de Levítico 25. Lá nos primeiros livros da Bíblia, eu preciso contextualizar para chegar na pessoa de Jesus, como Goel, eu preciso dar o contexto. Mais de 3.000 anos atrás, Deus entregou pelo ministério de Moisés uma palavra ao povo de Israel com um propósito. Na lei, né? Levítico é lei. Levítico 25, 38. Depois que você entender essa proposição, você vai aplicá-la facilmente na pessoa de Jesus. Amém? Então preste atenção, porque a lei do Antigo Testamento tem alguns detalhes meio obscuros para a nossa cultura moderna. Nós às vezes não entendemos alguns aspectos. Então preste atenção na leitura. A partir do verso 38. Levítico 25, 38. O capítulo é 25, o verso é 38. Quantos estão com os olhos no texto? Você que está com Bíblia de papel, você que está no aplicativo, não entra no Facebook nem no Zap, hein? Deus está vendo. Vigia, hein? Não cai fulminado aí. Não cai não, irmão. Mas vigia, né? Vou dar uma olhadinha aqui. Estou lendo a Bíblia, está lá no Zap. Vigia, hein? Vamos lá. Levítico 25, 38, igreja. Todo mundo está com os olhos no texto? É um texto técnico, então tem que prestar atenção. É um texto diferenciado. A palavra do Senhor diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã, e para ser o vosso Deus, falando ao povo de Israel. Verso 39. Também, se teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e vender-se a ti, não o farás servir como escravo. Presta atenção, porque nós estamos falando de um contexto de mais de 3.000 anos atrás, mais de 30 séculos atrás. E naquela ocasião existia escravidão de homens. Que para nós hoje, século 21, é abominável, é terrível e é terrível. Não é? Não há mais, eu creio, né, pelo menos oficialmente, escravidão no mundo, pelo menos não oficialmente. Mas volta e meia vê aí reportagens de pessoas que foram trabalhar em algumas fazendas no interior e ficaram num sistema de escravidão. Presos, recebendo só pão e água e trabalhando, comparado à escravidão. Ainda acontece no Brasil e no mundo. Mas tecnicamente não há mais regime de escravatura. Não é oficial nos países. Aqui no Brasil foi abolido pela princesa Isabel, já faz muito mais de 150 anos atrás. Então preste atenção, queridos, há 3.000 anos atrás, ainda havia escravidão de homens. A Bíblia relata. E agora Deus vai regulamentar. Quando um dentre Israel ficasse muito pobre, miserável, e ele quisesse se colocar como um servo de um outro judeu para sobreviver. Chegou ao ponto que ele não tem mais como viver pelas próprias forças. Não consegue, está muito pobre. Então ele se colocava como um servo para outro judeu. Servo no original é escravo. Mas Deus regulamentou e não permitiu que um israelita escravizasse outro israelita. Amém? Quantos entenderam até aqui?
ainda que ele se apresentasse como escravo, devido à sua pobreza extrema, Deus falou, não, no meu povo, um não pode ser dono do outro. Porque todos foram tirados do Egito quando eram escravos. Na verdade, todo Israel foi escravo. Então, Deus não permite isso entre o povo de Israel. Olha para o contexto, então, no verso 41. Verso 40, né? Verso 40. Aí Deus vai dizer, não trata o seu irmão judeu como escravo. Como jornaleiro e peregrino estará contigo. Até o ano do jubileu te servirá. Então, ao invés de tratar outro judeu como escravo, tratava como jornaleiro. Jornaleiro não é da banca de jornal. Jornaleiro aí diz respeito à jornada de trabalho. Quem faz uma jornada de trabalho é jornaleiro. Quantos entenderam? É o contexto da época. Então, ao invés desse irmão ser considerado, né, esse judeu, escravo do outro judeu, ele tinha que ser considerado um serviçal, que estaria comprometido até a época do jubileu. Amém? Todo mundo entendeu até aqui? Pastor, por que até o jubileu? Jubileu era o ano da libertação de todos dentro de Israel. A cada 50 anos tinha jubileu. Podia ter pessoas escravizadas. No ano 50 era ano de libertar todos os escravos. Todos. Então, o sistema de Deus não era um sistema escravagista eterno. Tinha regra, tinha um tempo. Quantos entenderam? Tem críticos da Bíblia que dizem que não aceitam a Bíblia por causa disso, irmão. Como é que pode? Deus permitia escravidão. Sim, permitia. Mas ele tinha uma regra. Devido às circunstâncias, só podia ser escravo por um período. Não era para sempre. Quando chegasse na época do jubileu, tinha que libertar, doa quem doer, mesmo que tivesse prejuízo. Então é mais justo, né? Olha aí o que diz a palavra de Deus. Estamos no verso 41. Estou dando os contextos porque isso é uma questão muito técnica, né? Da época. Verso 41 diz assim: então sairá da sua casa, aquele que ficou como servo por muitos anos. Chegou no jubileu, ele sai. Sairá da sua casa, ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família e a possessão de seus pais. Então ele ficou nesse período como servidor por causa de necessidade. Agora ele sai livre. Verso 42. Porque são meus servos, palavra no original, escravos, que tirei da terra do Egito. Não serão vendidos como escravos. Amém, queridos? Nenhum judeu, nenhum israelita poderia ser vendido como escravo. Porque foram escravos e Deus os libertou. E aí o verso 43 diz assim: não te assenhora... Perdão, deixa eu tentar, essa palavra é diferente. Não te assenhorearás dele. Não se tornará senhor para sempre, dono. Não será dono dele, com tirania. Teme, porém, ao teu Deus. Um judeu recebendo outra família judaica para servir. Tinha regra, tinha temor. Verso 44. Quanto aos escravos ou escravas que tiverdes, da onde vêm esses escravos em Israel? Virão das nações ao vosso derredor. Quantos entenderam? Um judeu não podia fazer outro judeu escravo, mas filisteu, qualquer outro, moabita, podia ser escravo. Das outras nações. Virão das outras nações ao vosso derredor. Dela comprareis escravos e escravas. Verso 47. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão junto dele empobrecer, e vender-se ao estrangeiro. Pega agora esse gancho aí que vai fazer muito sentido daqui a pouco. Então olha só o que podia acontecer. Um filisteu, um moabita, um amonita, poderia se tornar um grande empresário na época. O senhor de muitos escravos. E um judeu poderia, por necessidade, se colocar como escravo de um moabita, de um amonita, de um filisteu. Se isso acontecesse, é o que está escrito aí,
O estrangeiro, né? Eu parei aonde? Verso 47. Quando o estrangeiro ou peregrino que está contigo se tornar rico, e teu irmão judeu, junto dele empobrecer e vender-se ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou alguém da família do estrangeiro, depois de haver se vendido, leia por favor essa frase que é chave, vamos lá. Haverá ainda o quê? Resgate para ele. Amém? Então preste atenção. Um judeu se fez escravo. Se fosse para outro judeu, não seria escravo, mas se fez escravo de alguém que não é judeu. Aí virou escravo de verdade. Mas ainda tem escape. Tem como resgatá-lo dessa miséria toda. A palavra vai dizer como. Vamos lá? O que diz o texto aí? Nós estamos no verso 49. Não, um pouquinho do 48 está faltando. Depois de haver se vendido, haverá ainda resgate para ele. Parei aí, na ponto e vírgula. Quem é que vai resgatar esse judeu que virou escravo? Um dos seus irmãos. Estamos contextualizando o que é parente remidor. Ok? Um de seus irmãos judeus poderá resgatá-lo. Seu tio ou primo o resgatará. Ou um dos seus parentes da sua família o resgatará. Ou se lograr meios, se resgatará a si mesmo. Ele podia comprar a própria liberdade. Verso 50. Com aquele que o comprou, acertará contas desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço da sua venda será segundo o número dos anos, conforme se paga a um jornaleiro. Verso 51. Se ainda faltarem muitos anos, devolverá proporcionalmente a eles do dinheiro pelo qual foi comprado o preço do seu resgate. Então estamos falando aqui de negócio, de dinheiro. Pessoas que valiam dinheiro, irmãos. É exatamente o que está sendo dito aí. E o resgate também era com dinheiro. Amém? Ou as importâncias da época, ou o ouro, ou a prata. Verso 52. Se restarem poucos anos até o ano do jubileu, então fará as contas com ele e pagará, em proporção aos anos restantes, o preço do seu resgate. Deixa eu aplicar esse finalzinho para você entender. Um judeu se colocou como escravo de um filisteu. O filisteu não está nem aí para a palavra de Deus. Não vai seguir as regras de Deus. Mas vem o ano do jubileu. Os seus parentes podem ir lá e comprar a liberdade do seu irmão judeu. A própria parentela ia lá tentar resgatar seu irmão judeu. Ok? E aí, como se contava de um jubileu a outro jubileu, calculava, faltavam quantos anos para o jubileu? 10. Calculava o valor desses 10 anos de trabalho, pagava e resgatava o irmão que estava como escravo. Quantos entenderam? Eu falei que o negócio era técnico, né? Bem técnico. Mas vocês conseguiram captar a essência do negócio? Pessoas vendidas por dinheiro, resgatadas por dinheiro. Escravidão. Ok? Não se escandalize, está na sua Bíblia. E Deus regulamentou direitinho. O resgate também podia ser das terras dessa pessoa. Ou ela era resgatada por ter sido se colocado como escravo, e aí ela era resgatada, ou podia também resgatar a sua propriedade. Porque em Israel, propriedade de terra é algo perene. A família tem que ficar com a propriedade. Não podia se perder esse vínculo da família com o seu terreno. As famílias tinham que ficar com propriedade. Então, por necessidade, alguém era vendido ou vendia a terra, mas podia reaver também a terra. E aí tem um aspecto maravilhoso, porque além, já parafraseando, além de Jesus nos libertar da escravidão, dessa que você está imaginando, ainda teremos direito à herança de terra. Amém? Consegue projetar? Já conseguiu fazer o link? Então, agora, você estava em Levítico 25, verso 52, né? Volta para o verso 25. Levítico 25, 25. No mesmo contexto, você volta um pouquinho antes, Levítico 25, 25.
Espero estar me fazendo entendível, né? E o resto é o Espírito Santo que vai te ajudar. Amém? Levítico 25, 26. Você nunca esperou ouvir isso, né? Numa pregação. Olha o que diz aí. Ainda estamos tratando de resgate, não é? De alguém que empobreceu muito. Verso 25 diz assim: se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Em hebraico, Goel. Diga assim, Goel. É essa palavrinha mesmo transliterada em português. Goel. É o resgatador. É o parente que vai resgatar. Virá o seu resgatador, vírgula, seu parente, e resgatará o que o irmão vendeu. Amém, querido Deus? Um parente podia comprar a dívida daquele irmão, de judeu, do outro judeu. Por isso, agora você vai entender melhor o livro de Ruth. Sabe a história de Ruth e Noemi? Lembram? Que ficaram muito pobres, iam passar fome, tiveram que ir para outro país estrangeiro. E o marido de Noemi morre, os filhos de Noemi morrem. E ela volta com as noras. E só Ruth fica do lado de Noemi na miséria. Literalmente, era a mais pobre dos pobres. Só que Noemi tinha posse de terreno. Ela ficou anos fora e agora ela volta sem nada nas mãos, só com a nora, mas tem o direito de reaver seu terreno. Desde que haja um parente resgatador, remidor, para comprar a dívida dela. Então não vou contar a história toda, você já dei mais ou menos o contexto. Abre aí Ruth capítulo 4, verso 2. Tudo isso é para depois encaixar em Jesus, irmão. Ruth 4, 2. Você vai ver que faz sentido. Quantos já conseguiram achar Ruth? Não é um livro que se lê toda hora também, né? Eu nem sei, ele está perto de que livro? Estou há 30 anos no Evangelho, ainda não sei. Juízes. Eu não sei, de memória não sei. Eu teria que manusear para achar. Acharam Juízes aí? Juízes depois Ruth? Ruth 4, 2. Vamos ler só o desfecho de uma negociata de resgate. De um parente remidor. Parente resgatador. Aparece a figura de Boaz, que é parente de Noemi. Ok? Só que ela tinha outro parente resgatador. E na regra da época, o parente resgatador mais próximo tinha que comprar a parte do seu parente. Boaz não era o primeiro na linha, não é? Nessa regra. Ele pega esse resgatador potencial e entra com ele em negociação diante dos anciãos daquela região. Lembrando que os negócios eram resolvidos na porta da cidade. A porta da cidade era o lugar do comércio, é o lugar onde se faziam as negociações, na presença de homens idôneos. Está entendendo o contexto? Então olha para o texto aí. Ruth 4, 2. Quem quiser ler em voz alta, para você não ficar só ouvindo a minha voz, vamos lá? Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, Boaz está se dirigindo ao parente de Noemi, que é o resgatador. Disse ao resgatador: aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes que estão sentados aqui e na do meu povo, se queres resgatá-la. Resgata, se não, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que a resgate, e eu, depois de ti. Respondeu ele, o que diz aí? Eu resgatarei. Então, de boa vontade, esse parente de Noemi
queria resgatar. Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Aí é a lei do levirato. Fazer um filho em homenagem a um parente morto. Isso só acontece no contexto de Israel, viu, irmãos? Ninguém se empolgue, não pode fazer isso não. Fazer filho na cunhada em homenagem ao irmão morto. Isso era naquela época, naquele contexto. Todo mundo entendeu? Mas a ideia era manter o nome da família fixo naquela localidade, naquela propriedade. Era por causa de terra. Era por causa de herança. Então preste atenção aí. Ele na hora falou, eu resgato. Mas quando Boaz explica que ele teria que casar e fazer filho na Noemi, ele vai pular fora, quer ver? Dá uma olhada aí. Verso 6. Diz assim o texto. Então disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Aí o parente que estava solícito recuou do negócio. Isso tem 10 testemunhas, viu, irmãos? Isso é um negócio. E aí o texto diz assim, verso 7, não é isso? Este era, outrora, o costume em Israel, quando os resgates e permutas, o que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negócio em Israel. Nós estamos falando de um costume de 3.000 anos atrás, irmão. Como é que fechava o negócio? Tirava o sapato do pé, não é Cinderela não, é judaico. E a pessoa guardava o sapato como prova de que fez o negócio. Você imagina como era, irmão? Isso tinha testemunhas. E o negócio era para valer. Lembra que naquela época não tinha cartório, entendeu? Não tinha cartório para registrar. Então, qual era a prova que o negócio foi fechado? Um par do sapato. Se o cara dissesse assim, não vendi não, vendeu sim, está aqui, ó. Esse é dele, aqui, tamanho 43, aqui é dele. Sapato velho aqui, ele me deu no dia que fechou o negócio, tenho testemunhas. A gente acha interessante que é uma outra cultura, não é? E faz muito tempo. Era o costume, diz o texto. Mas perceberam que mesmo para resgatar uma propriedade de alguém que ficou pobre, só podia ser, por regra, o parente resgatador? O parente resgatador é aquele que pode comprar a dívida do seu irmão empobrecido. É esse o conceito que você deve guardar. Ok? Nós vamos aplicar já para a nossa vida. Então, olha, terminamos aí, né? Verso 7, não foi? Tirava o calçado e fechava o negócio em Israel. Verso 8, para terminar esse trecho, vamos lá? Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra-o tu, e tirou o calçado, concluindo o negócio. Amém, povo santo? Essa história pitoresca entre Rute e Noemi, Boaz vai assumir tanto a dívida de Noemi e resgatar, como vai casar com Rute, que vai suscitar um herdeiro que depois vai entrar na linhagem real do rei Davi. Essa história é muito bacana, mas os detalhes técnicos dessa negociata, o que nos interessa é, quando um em Israel ficava muito miserável com a sua família, ele poderia se colocar como escravo. Tanto de um judeu, e aí seria um jornaleiro, como de um estrangeiro, aí seria escravo de verdade. Só uma pessoa no desespero faria isso. Amém? Se colocar como escravo dos outros? Porque não tem mais para onde correr. Mas sempre havia o parente remidor, o parente resgatador. Amém? Agora vamos parafrasear isso para a nossa realidade espiritual. Espiritualmente falando, quem era o pobre miserável que estava escravizado? Não era eu e você? Antes de virmos a Cristo, qual era a nossa situação? Eu, por exemplo, era escravizado da boemia, da bebida. Eu era um escravizado.
A minha condição era de pobre e miserável, sem luz. Eu quero que você comece a pensar nisso, porque você vai valorizar quem é Jesus em mais um aspecto. Você já disse que Ele é o alfa, Ele é o ômega, que Ele é Senhor. Agora eu quero te apresentar esse viés, que você entendeu o contexto. Jesus também é seu Goel, seu parente remidor. Quantos dizem amém? Porque éramos escravos e por nós mesmos não conseguimos pagar a dívida. E o estrangeiro que nos cativava pode ser muito bem parafraseado com o inimigo das nossas almas. Quem nos prendia? Satanás. Podíamos sair por nossa própria conta das mãos de Satanás? Não. Precisávamos de um parente resgatador. E aí Jesus é o nosso Goel, nosso parente resgatador. Amém, povo santo? Abre a sua Bíblia agora para dar esse contexto neotestamentário. Vamos agora para Hebreus capítulo 2, verso 14. Já estou chegando no finalzinho, a mensagem vai ser curtinha. Vocês entenderam a questão do parente resgatador na lei? Quantos entenderam? Pastor, não entendi bolhufas. Continuo boiando. Meus irmãos, é um contexto interessante. Jesus é tantas coisas para nós, e Ele ainda é o nosso Goel, nosso parente remidor. Hebreus capítulo 2, verso 14. Uma das regras para resgatar a propriedade é que fosse parente de verdade. Tinha que ser parente de sangue. Podia ser irmão, podia ser tio, tinha que ser parente. Como é que Jesus se enquadra num parente remidor? Ele é nosso parente, igreja? Ele é nosso irmão. Paulo diz que ele foi constituído, o primogênito dentre muitos irmãos. Tem muito crente na terra que não consegue chamar Jesus de seu irmão. Ele é Senhor, Ele tem a primazia, Ele é muito maior do que nós. Mas Ele nos chama de irmãos. Qual é o nosso grau de parentesco com Deus o Pai? Somos filhos de Deus Pai e irmãos co-herdeiros com Cristo. Amém, querido? Você consegue dizer que Jesus é seu irmão mais velho? Você consegue dizer isso? Jesus é nosso irmão mais velho, Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Já vi muito crente dizer que Jesus é seu pai. Jesus não é nosso pai. Não diga a Jesus meu pai. Em todo o tempo Ele diz que é nosso irmão. Ao ressuscitar o terceiro dia diante de Maria, que o viu ressuscitado em primeiro lugar, Ele diz: Maria, vai até os meus irmãos, e está falando dos discípulos, e diz para eles: eu subo para o meu Pai e vosso Pai, Maria, para o meu Deus e vosso Deus, Maria. Jesus se coloca como um com ela, filho do mesmo Pai. Quantos entenderam? Diga amém. Jesus não diz que eu vou para o Pai que não é seu Pai. É o meu Pai e teu Pai, Maria. É os nossos irmãos, os discípulos são nossos irmãos. Eu sou irmão dos discípulos. E a palavra vai dizer em Hebreus que Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele nos colocou na família real de Deus. Se você entender isso, querido, de todas as nossas dívidas com Cristo, Ele não nos deve nada, mas nós devemos tudo a Ele. Quantos dizem amém? De todas as formas que nós devemos a Jesus, uma delas é ter nos feito família de Deus. Nós não éramos nem povo, diz o apóstolo Paulo, nem povo nós éramos, gentios que somos. E o Senhor nos coloca na família de Deus, como irmãos. É uma família sobrenatural, espiritual, régia, porque é uma família de reis e sacerdotes. Se você não pode dar glória a Deus, porque Jesus te fez parte da família real de Deus, irmãos. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem um monte de crente que não tem a noção de que é irmão de Jesus e tem direito à herança. Lembra que essa lei do resgatador diz respeito também à terra, à posse de terra. Não é só o resgate do próprio ser, mas também da terra. Amém? Fiz questão de salientar isso quando líamos. Agora sim, leia o texto. Hebreus 2, 14. Quantos estão com os olhos no texto? Diga amém.
Quem quiser ler em voz alta, porque agora esses textos se aplicam diretamente à igreja. Os textos do passado eram para o povo de Israel, especificamente as regras. Mas agora aqui o autor aos Hebreus fala à igreja neotestamentária. Vamos lá? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Ele participou de quem, irmãos? O que Jesus participou? Ele se tornou o quê? Carne e sangue como seus irmãos. Todos os filhos têm que ser comuns, ter carne e sangue. É essa a comparação que o autor dos Hebreus está fazendo. Se nós somos família de Deus e somos seres humanos de carne e sangue, Jesus, como Logos eterno, também se encarnou para ser semelhante a nós, os irmãos. Ele abriu mão da sua glória, não é? Se esvaziou para tomar forma humana e para ser legitimamente carne e sangue como nós. É isso que Hebreus está defendendo. Então olha para o texto mais uma vez, eu queria que você lesse comigo em voz alta, vamos lá? Visto, pois, que os filhos de Deus, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, se tornou carne e sangue, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse, olha aí a libertação, irmãos, quem era o nosso, digamos assim, escravizador, Satanás. E o que Jesus faz com sua morte? Ele compra a nossa dívida, como parente remidor, e nos liberta do nosso algoz, que é Satanás. Quantos entenderam? É exatamente isso que está sendo dito aqui. Um resgate. Olha para o texto novamente. Vou ler o verso 15 de novo. E livrasse, queria que você lesse para compreender, vamos lá? E livrasse todos, que pelo pavor da morte estavam sujeitos ao quê? A escravidão, irmãos. É o mesmo contexto de escravidão do Antigo Testamento, só que é uma escravidão agora espiritual. Nós estávamos presos na escravidão do pecado. Nós também éramos escravos. Você consegue dizer isso? Eu já fui escravo, mas agora sou liberto. Amém? Eu já fui escravo. Estava sujeito à escravidão por toda a vida. Não tinha como sair da escravidão que nós estávamos. Verso 16, igreja. Pois ele, Jesus, evidentemente não socorre anjos. Anjo não precisa de mediador, de irmão, parente, remidor. Mas socorre a descendência de Abraão. Essa expressão descendência de Abraão diz prioritariamente a respeito do povo de Israel, mas a todos os filhos da fé de Abraão, aí inclui a igreja. Gentia também, amém? Se sois de Cristo, também sois descendentes segundo a fé de Abraão. Amém? Então está aí a nossa ligação com esse texto. Verso 17, igreja. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos seus irmãos. Jesus se tornou semelhante a quem? A nós, queridos. Ele se tornou parente nosso. Ele se assemelhou a nós como irmãos. Se tornasse, porque convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê, queridos? Leia o restante do texto. Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer o quê? Propiciação pelos nossos pecados, pelo pecado do povo, para nos resgatar dessa escravidão do pecado. Quando você tomar o cálice nessa noite, beber, tomar o pão e comer, lembre-se que igual a Israel do passado, você também era escravo. Lembre-se que você precisa de um remidor, um resgatador. E esse resgatador é nosso irmão mais velho, Senhor nosso
grande Yeshua HaMashiach, o Messias. Ele é o nosso parente resgatador, que nos tira da escravidão. Abra, por favor, agora, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 22. Estamos no finalzinho da mensagem já. 1 aos Coríntios 7, 22. Eu não quis superlotar de muitos textos, porque não é uma proposta de um estudo muito longo. Eu acho que você já pegou o esquema aí já. 1 aos Coríntios 7, 22. Não é aleatório essas palavras que nós lemos aqui, diz respeito a uma escravidão que Jesus nos libertou. Quantos já conseguiram achar? Leia em voz alta, por favor, faltam poucos textos, 22 e 23. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo... Qual é o assunto aí de Paulo? Escravidão literal, irmãos. No tempo de Paulo ainda havia escravidão literal. Mas mesmo que o irmão em Cristo fosse escravo de alguém literal, lá no sistema romano, o texto diz, ainda que ele seja escravo, no Senhor, ele é liberto no Senhor. Quantos entenderam? Escravo na vida real, mas espiritualmente liberto. É isso que Paulo está argumentando. Mesmo que o irmão em Cristo seja escravo. Tem uma carta na sua Bíblia que fala de Filemão. Filemão era escravo mesmo. Está na sua Bíblia isso. Ok? Filemão era um irmão em Cristo escravo. Então, mesmo que seja escravo, no Senhor ele é liberto. Agora leia o verso seguinte, irmãos. Ainda é o mesmo verso. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é o quê? Aquele que nunca experimentou escravidão literal, mas no Senhor se torna o quê? Escravo de Cristo. Eu amo quando a tradução é fiel. Porque a maioria das vezes que aparece a palavra escravo no Novo Testamento, se coloca o eufemismo Senhor. Não é servo, não é servo, é escravo mesmo. Entenda isso em nome de Jesus. Quando alguém vem a Cristo, é liberto. O Senhor tira ele da mão de Satanás. Compra a dívida dele. Paga o preço da dívida dele. Quantos entenderam? Então a pessoa estava nas drogas. Jesus resgatou. Comprou a briga dele. Comprou a bronca dele. É o parente remidor desse drogado. Porém, agora em Cristo, esse drogado deve a Jesus o quê? É escravo de Cristo. Quantos entenderam? Ah, se todo crente entendesse isso. A maioria vem para Jesus e sai de Jesus com a mesma facilidade. A maioria vem para Jesus, mas faz o que quer na vida e não dá a menor satisfação a Jesus. Ah, se entendesse que é escravo comprado com sangue, com alto preço. Você não se manda mais. Ah, pastor, eu me mando sim. Não, você tem livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio, mas tecnicamente você é comprado. E sendo comprado tem dono. Quantos entenderam? É difícil entender isso? Então por que tem crente que pensa que é livre e faz o que quer? Se em Cristo ele é o seu Senhor e você é seu escravo. Ah, eu glorifico a Deus que aqui não houve, né, uma adaptação para amenizar a palavra. É escravo de Jesus mesmo. Paulo diz, eu, escravo de Jesus, com muito gosto. Você pode dizer isso? Tem coragem? Quem é escravo de Jesus aqui nesse lugar? É feio, irmão, dizer que é escravo de Jesus? Eu sou escravo dele mesmo. O jugo dele é suave, é leve, mas é jugo. Como as pessoas esquecem essas metáforas? Se é jugo, tem um negócio aqui no meu pescoço da parte de Jesus, sabe? Jugo é a madeira que bota no pescoço do boi, do animal, para controlar o animal. A pessoa lê o evangelho. O jugo é leve, é suave. Pensa em molezinha. Pensa, né? Isso aí é legal, é leve. Não, querido. O que é jugo?
Tem um negócio aqui para controlar você, ó. Jesus quer que você vá para a direita, Jesus quer que você vá para a esquerda. Ó, quem manda, ó? É Jesus. Quantos entenderam? Ah, meu Deus. Princípios basilares da palavra que a maioria dos crentes ignora. A maioria ignora, irmão. Tem dono, que é escravo. Aí fica lendo servo. Servo é uma palavra muito branda. Uma interpretação muito diferente em português. Escravo de Jesus, com todas as letras em português. E eu me orgulho de ser escravo do meu Senhor, Salvador e Rei Jesus Cristo. Ele tem o direito sobre a minha vida. Ele tem o direito de governá-la. Ele tem o direito de levar para onde Ele quiser. Ele tem o direito até de tomar a minha vida. Porque Ele já a comprou. Já tirou da mão do inimigo. Amém? Quantos entenderam? Por que Ele pode fazer isso? Dentro da regra do Goel, Ele tinha que ser meu parente. E Ele é meu parente. Ele é meu irmão mais velho. Dentro da regra do Goel, Ele tem que ter posse, poder para tirar da mão do cobrador. E Jesus já pagou o maior preço de todos. O preço que Ele pagou foi absolutamente abundante o suficiente para resgatar milhões de irmãos. Vocês estão entendendo com esse ângulo? Amém? Ele é nosso Goel, nosso parente remidor. Aí o texto diz assim, verso 23. Perceba que você é escravo de Cristo, certo? Aí conclui Paulo, verso 23, vamos lá, igreja? Por preço foste o quê? Comprados. Não vos torneis escravos de homens. Todo o contexto é sobre escravidão. Sabe, eu e você, aquele sangue vertido lá na cruz há 2000 anos atrás, aquele sangue que caiu em terra, que coagulou no chão, é o sangue do nosso comprador, do nosso Senhor, do nosso dono. Para você fazer parte da família real, primeiro você tem que admitir que Ele é seu Senhor, que Ele é seu dono, que você não tem vontade própria mais, no sentido de fazer o que der na sua telha. Você não é assim. Você foi comprado por bom preço. Quantos estão entendendo esse contexto, em nome de Jesus? Eu não quero que ninguém saia daqui escandalizado. Hoje em dia tem o politicamente correto. Certas coisas não pode dizer, não pode falar, não pode publicar na internet. Estou falando aqui de escravidão literal e escravidão espiritual. Estou falando de comprar com dinheiro de ouro e prata e comprar com sangue precioso de Jesus. É esse o paralelo. Nós não fomos comprados com dinheiro de verdade, mas fomos comprados com o preço mais alto que Deus podia pagar, o sangue do seu Filho. Olha aí para o texto, irmãos. Você já leu aí? Por preço foste comprados. Não vos torneis escravos de homem. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18, eu encerro e a gente vai tomar os elementos. Vamos lá? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 18 até o verso 20. Tudo que caminhamos nos exemplos da antiga aliança, nos exemplos de Ruth e Noemi, era para que chegássemos agora e víssemos que nós fomos comprados porque éramos escravos. E agora estamos em total débito com o nosso Salvador. 1 Pedro 1,18. Quantos acharam? Digam amém. Quem não achou ainda, misericórdia. Não achou não? Primeira carta de Pedro, bem no finalzinho, perto do Apocalipse. Esse aí eu sei. O de Ruth é meio difícil de achar, mas 1 Pedro é fácil, no finalzinho da Bíblia aí. 1 Pedro 1, capítulo 1, verso 18. Quantos já conseguiram achar? Fica de pé então nessa hora, igreja. Vamos fechar com esse texto. Tudo que eu espero é que você tenha compreendido os contextos, as comparações, a sombra e a realidade espiritual. O Antigo Testamento é uma sombra para o Novo Testamento. Os elementos que ali foram vividos apontavam para uma realidade que nós viveríamos em Cristo. Amém, povo santo?
Então olha para o texto agora de 1 Pedro 1,18. Veja se não fala do mesmo contexto. De nós termos sido comprados. Você tem dono. Nós temos dono. Pensa nisso quando quiser fazer a sua própria vontade. Pular o cercadinho, né? Meter o pé na jaca. Lembra, eu tenho dono. Não posso. 1 Pedro 1,18, vamos lá? Leia comigo e a gente encerra. Sabendo que o que, igreja? Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes o quê? Resgatados. O parente resgatador, remidor, te resgatou. Foste resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Verso 19. Como é que você foi comprado? Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, irmãos do Senhor, resgatados, remidos, comprados, tirados da mão do maligno, daquele que te subjugava, pelo nosso parente remidor. Amém, queridos? Você foi comprado, diz assim, eu fui comprado por Jesus. Amém? Jesus é nosso dono de tantas maneiras, queridos. A palavra de Deus diz que tudo foi feito através dele, quando era logos, quando era verbo. Sejam tronos, principados, soberanias, visíveis e invisíveis. Ele é nosso dono por criação. Ele criou todos os seres humanos. Só aí ele já é dono de toda a humanidade. Mas no nosso caso, em especial, a igreja, além de ser o nosso co-criador junto com o Pai, ele é nosso parente. É um elo familiar. Oh, meu Deus. Como tem crente que não valoriza ou não se adona, não toma posse disso. Quantas dores você teria a menos se você toda hora lembrasse, Jesus me ama demais porque Ele me colocou na família. Eu não era ninguém para estar na família de Jesus. Mas Ele me colocou, é graça. Eu sou filho de Deus. Eu sou remido do Senhor. Eu sou resgatado pelo meu irmão Jesus. Meu parente remidor, meu Goel. Eu sou, por prazer, escravo dele. Amém? Quantos entenderam? O nosso estado probatório é essa vida, como escravos de Cristo. Para que no final dessa primeira jornada, na sua vinda, Ele nos torne o quê? Reis e sacerdotes. Entendeu? Você não é escravo para sempre, eternamente, amém? Você é escravo agora, obedece agora, porque quando Ele descer do céu, Ele te exalta e te faz assentar entre príncipes. Aí você se torna rei, sacerdote. Não tem nada de mal ser escravo por esse período, para depois desfrutar uma eternidade toda, como rei, como família glorificada real do Senhor. Tudo isso que a Bíblia nos ensina, querida, é para que valorizemos o sangue do Cordeiro, o sangue do parente remidor, derramado em nosso favor. Valoriza nessa noite, amém? Paulo ainda ensina a igreja que quando formos tomar o cálice e comer, tomar o cálice e beber, comer o pão, nós devemos fazer uma autoanálise, para não nos condenarmos nesse ato. Esse ato tem implicações espirituais na nossa vida, irmão. Se o fizermos indignamente, sem discernir os elementos, vem condenação para nós. Então, antes tem a autoanálise. Eu sou pecador. Quantos são pecadores aqui? Eu sou. Erro por pensamentos, palavras e atitudes. Mesmo sem querer, mas erro. Eu preciso do sangue do meu parente remidor, do meu Goel, do meu resgatador. O sangue dele cobre as minhas imperfeições, minhas faltas. O sangue dele é tão poderoso que cobre toda a dívida. Quantos entenderam? Você não precisa sair dessa reunião com nenhum peso de acusação no seu coração. Você não precisa sair dessa reunião com Satanás
falando na sua mente que você é indigno. Você pode sair dessa reunião com a convicção de que o Senhor me libertou, de que eu sou família real de Deus. O diabo pode falar o que ele quiser, o diabo pode me acusar do que ele quiser, mas eu já fui remido, já fui coberta a minha dívida. Eu me arrependi, o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. Saia daqui livre, liberto do Senhor. Amém, queridos? Estenda a sua destra ao céu. Eu quero pedir pela minha vida e pela tua nesse momento. Você se prepara aí diante de Deus. Se tiver cometido algo, fala com o seu Senhor. Peça a Ele: Senhor, me livra da minha condenação. Perdoa a minha transgressão, meus pecados. Teu sangue é tão precioso, Rei. Tão precioso e tão poderoso, que eu me valho da tua justiça para me fazer justificado. Eu preciso da tua justiça. Sem o teu sangue eu continuo injusto. Eu continuo um pecador, uma pessoa caída. Mas pelo teu sangue, Rei, eu consigo me redimir. Eu consigo me reerguer. Eu consigo andar na terra sem acusações na minha mente. Porque o Senhor derramou aquele sangue precioso para me comprar. Sou teu comprado, Jesus, sou teu comprado. Eu sou teu. Peço ao Senhor que te purifique a consciência de pecado, irmãos. Purifica-nos, Senhor. Todas as nossas obras más, nós abrimos mão delas, Senhor, rejeitamos. E te pedimos graciosamente, cobre-nos com o sangue teu, Senhor. Cobre-nos, cobre nossas dívidas com o precioso sangue derramado, para que possamos andar na terra justificados e libertos. Em teu nome, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Quantos creem? Quantos creem? Saia daqui sem acusação, irmão.